nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título a promessa de cura divina. Como os irmãos bem sabem, nesse trimestre nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. E a minha esposa diria que eu sou repetitivo. Outras pessoas vão falar que porque eu estou ficando mais velho, eu estou esquecendo as coisas. Mas não, irmão, que uma das metodologias de ensino e aprendizado é justamente a repetição. Então, repetir não é somente porque você esqueceu o que falou ou porque você está ficando velho sozinho, mas repetir também significa aprender por repetição. Então, não custa mais lembrarmos do que nós já estudamos nesse trimestre. Nós começamos o nosso trimestre falando sobre as promessas de Deus, sobre como identificar uma promessa de Deus no texto bíblico. E aí eu te pergunto, você já aprendeu a identificar uma promessa de Deus? Você, quando lê a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você consegue identificar quando há uma promessa de Deus? É importante nós, como cristãos, e sabemos isso. Depois nós vimos sobre tipos de promessa, nós vimos sobre condições de promessa, nós vimos que existem promessas que elas são incondicionais, como por exemplo a promessa que nós vimos na semana passada, a promessa da salvação. Embora nós tenhamos visto também que a salvação ela é factual e subjetiva, a salvação como fato, ela é incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a promessa da salvação, do ponto de vista como um fato, ela é incondicional. Não existem condições que impeçam uma pessoa de ser salva. No entanto, no sentido subjetivo da salvação, nós vimos que a salvação é condicional. Ou seja, a pessoa está salva caso ela permaneça, ela reconheça, obviamente, Jesus Cristo como seu Salvador, mas também para que ela, a partir do momento que ela permanece obediente, ou ela continua obedecendo ao seu Salvador. Então nós vimos que as promessas podem ser condicionais ou incondicionais. E a partir daí nós começamos a ver diversas promessas. Nós vimos, por exemplo, promessas que Deus fez a Abraão, promessas que Deus fez à descendência de Abraão e promessas que Deus fez à humanidade por meio da descendência de Abraão, que foi a promessa do Messias, uma delas. Nós vimos também promessas que Deus fez especificamente para a igreja. E aí, quando a gente fala de promessas da igreja, a gente não está falando de promessas que Deus fez para a ADM Berlim. A gente não está falando de promessas que Deus fez para a Igreja Assembleia de Deus, para a Igreja Batista, para a Igreja Presbiteriana, para a Igreja Metodista, para a Igreja, seja lá qual o nome dessa igreja. Nós vimos promessas que Deus fez para a igreja com I maiúscula, a igreja como o corpo de Cristo. E quando nós estudamos sobre isso, não sei se você lembra, se você não lembra, eu vou repetir para você relembrar, que existe um meio pelo qual nós entramos no corpo de Cristo. Existe um meio pelo qual nós fazemos parte da igreja. Ou seja, é importante nós lembrarmos que as promessas que Deus fez para a igreja é somente para aquelas pessoas que fazem parte da igreja. Não para aquelas pessoas que frequentam uma igreja. Frequentar uma igreja não é a mesma coisa que fazer parte de uma igreja. Não é porque alguém frequenta a igreja, não é porque alguém passa o dia na igreja, que essa pessoa faz parte da igreja de Cristo Jesus. Ou seja, faz parte do corpo de Cristo Jesus. Precisamos entender isso também. Senão nós vamos cobrar de Deus uma promessa que Ele não fez. Ou alguém pode cobrar de Deus uma promessa que Deus não fez para essa pessoa. Porque ele pode cobrar uma promessa que Deus fez para a igreja, mas a pessoa não faz parte da igreja. Então ela não pode cobrar essa promessa. E nós também falamos sobre como que promessa e obediência andam lado a lado. Não tem como, não existe a possibilidade, à luz da Bíblia, de nós querermos receber a promessa, as condicionais, obviamente, se não permanecermos obedientes. Para nós buscarmos as promessas de Deus, para nós tomarmos posse das promessas de Deus, para nós vivermos as promessas de Deus, nós precisamos também obedecer a Deus. Nós falamos também na semana passada sobre a maior promessa que Deus já nos deu, a maior promessa que nós encontramos na Bíblia, que é a promessa da salvação. E aí, como eu falei, existe a salvação como promessa incondicional, e existe a salvação como promessa condicional. Mas independente se ela é factual ou subjetiva, independente se ela é incondicional ou condicional,
a salvação é a maior promessa que Deus já nos fez. Não há nenhuma outra promessa que Deus tenha feito ou que Deus possa fazer para você que seja maior do que a promessa da salvação. E nós vimos o porquê que isso acontece. E hoje, na lição de número 6, nós vamos falar sobre a promessa da cura divina. Deus ele nos fez uma promessa a respeito da cura. E nós vamos ver, destrinchar essa promessa. Nós vamos ver como é que foi essa promessa. O que Deus realmente prometeu? Quais são as características dessa promessa? Deus prometeu a cura divina, então quer dizer que ninguém mais vai ficar doente? Parece meio estranho isso, porque olha quantas pessoas já morreram no mundo. E a maioria das pessoas morreram por uma doença. Não sei a maioria, não tenho dados. Mas muitas pessoas morrem porque ficaram doentes. Mas nós vimos também que Deus ele criou o homem perfeito. E se Deus criou o homem perfeito, e agora Deus dá a promessa de cura, que é, teoricamente, consertar algo que está quebrado, né? Você tem um corpo. O corpo ficou doente, ele está com um problema, ele está com um defeito, ele está com alguma coisa fora do lugar. E aí Deus promete consertar isso, mas ele não tinha criado perfeito. Então, como que Deus conserta algo que estava perfeito? Enfim, nós vamos meditar hoje sobre o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos fala acerca da promessa da cura divina. O nosso texto, ou os nossos textos base, se encontram em 3 lugares diferentes. Então, primeiro nós vamos ler em Isaías 53, do verso 1 ao verso 5. Depois nós vamos ler em Mateus capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. E depois nós vamos ler em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amen? Então vamos lá primeiro para Isaías, capítulo 53. É um texto, eu diria que relativamente conhecido, só que ao mesmo tempo que ele é relativamente conhecido, ele é relativamente mal interpretado. Então nós vamos utilizar esse texto como base para a nossa aula de hoje. Isaías capítulo 53, do verso 1 ao verso 5. Depois a gente vai para Mateus capítulo 8, verso 14 a 17. E por último, Tiago capítulo 5. Ok? Amém. Isaías 53, do verso 1 ao verso 5 diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. De quem que Isaías está falando aqui? Jesus Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora nós vamos lá para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Mateus capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Bem? Amém. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Agora vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14.
Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bom, em Isaías 53 nós temos uma promessa. Mas Diego, veja bem, eu prestei atenção quando você estava lendo. E em Isaías 53, nós não lemos a palavra promessa. Sim, mas lembra que nossa primeira aula, quando nós aprendemos a identificar uma promessa, nós falamos que nem sempre a promessa do texto bíblico vai ser apresentada como: eis aqui uma promessa, 2 pontos, tarará, tarará, tarará. Nós precisamos aprender a identificar uma promessa. Não esqueça disso. Aprenda a identificar uma promessa. Assim como nós precisamos aprender a identificar uma profecia, assim como nós precisamos aprender a saber identificar uma pregação, assim como nós precisamos aprender a saber identificar uma exortação, por exemplo. Abrindo um parênteses, existem crentes, existem cristãos que só sabem identificar promessas. Vai ficar desbalanceado. Existem cristãos que só sabem identificar profecias. Vai ficar desbalanceado. Existem cristãos que só sabem identificar uma exortação. Vai ficar desbalanceado. Imagina você, como um cristão, passar 30, 40, 50 anos na casa de Deus e só saber identificar a exortação. Ou seja, só sabe identificar quando é puxado a orelha, quando é chamado na chincha, quando é chamada a atenção pela palavra de Deus. Você vai ficar um crente ressabiado. Sabe aquele cachorro que quando você vai fazer carinho, ele já fica logo arredio? Aquele cavalo arredio, porque sempre apanhou e não sabe demonstrar amor? Vai ser um crente dessa maneira. Um crente que só sabe identificar promessas é um crente que vive no mundo da Disney. Então só tem promessas. Deus é só de promessas, promessas e promessas. Ele só vive por promessas. Mas Deus não nos chamou para viver de promessas. Nós não podemos viver somente nas promessas. Então quer dizer que tudo que você faz, quem você é baseado somente em promessas. Mas você não sabe identificar uma exortação, você não sabe identificar uma correção. Nós precisamos saber identificar, saber interpretar a palavra de Deus. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós buscamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos a Deus que o seu Espírito Santo possa nos fazer entender a sua palavra, para nós não ficarmos desbalanceados. Então aqui, em Isaías 53, nós temos uma promessa. E que promessa é? Que promessa é essa? Isaías 53, a partir do verso 1, o profeta Isaías está falando da vinda do Messias. Ele está falando uma profecia acerca da vinda do Messias. E quem é o Messias? O Messias era aquele prometido, era aquele que é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que haveria de vir ao mundo para trazer a libertação do mundo, para fazer com que o mundo seja livre, para fazer com que o mundo fosse liberto das suas opressões. O Messias é a promessa do Messias. Ela é uma promessa de redenção. E nós já falamos aqui algumas vezes sobre redenção. Nós falamos sobre redenção na aula passada, por exemplo. Mas aí, quando nós continuamos lendo Isaías capítulo 53, lá nos versículos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí aqui começa a promessa de cura dentro da profecia da vinda do Messias. Então veja, Isaías 53 tem uma profecia. E dentro dessa profecia tem uma promessa, ou algumas promessas. E dentro dessas promessas tem a promessa de cura. Versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele quem? O Messias tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem dois pontos que nós precisamos entender, nós precisamos prestar bem atenção aqui. Primeira coisa, por que eu disse que esse texto é um texto muito conhecido, mas também é um texto muito mal interpretado? Porque muitas pessoas, quando leem esse texto, e leem, por exemplo, o versículo 4, onde diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como eu já disse algumas vezes, tem pessoas que elas têm um mau hábito de ler versículos pela metade. Então a pessoa pega Isaías 53, versículo 4, e ela lê até o levou sobre si. E para de ler aí. Tem um ponto e vírgula na sua Bíblia, provavelmente. Ponto e vírgula na gramática, a gente vê que ela não termina o assunto, mas ela dá uma pausa maior do que a vírgula. Então ele dá uma pausa e aí começa. E aí, às vezes, não necessariamente, o que vem depois do ponto e vírgula tem 100% a ver do que tinha antes do ponto e vírgula. Está vendo como nós precisamos entender não só a Bíblia, mas a língua que nós estamos lendo a Bíblia, a gramática da língua que nós estamos lendo a Bíblia? Ler a Bíblia, meu irmão, por ler, só por ler. Eu vou ler a Bíblia e eu vou só ler, e como eu leio a Bíblia, da mesma forma que eu leio um livro de história, é a mesma forma que eu leio o jornal todos os dias, é a mesma forma que eu leio uma notícia na internet. Não, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira. Existem pelo menos três formas de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia como conhecimento, ou seja, eu quero saber o que aconteceu, qual foi a história do povo de Israel. Leia na Bíblia, você vai encontrar a história do povo de Israel. E depois que você lê, você vai ter o conhecimento do que aconteceu com o povo de Israel. Em que ano que o povo de Israel começou, em que ano que ele foi levado cativo, do cativeiro babilônico, do cativeiro persa, e quando que o Império Romano chegou, em qual ano que o rei nasceu, em qual ano que o rei morreu, e quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Conhecimento. Assim como você lê um livro de história. Conhecimento. Mas você também pode meditar na Bíblia. Ler a Bíblia meditando na Bíblia. Quem lê a Bíblia para a sua meditação não deveria ler da mesma forma de que ia ler para o seu conhecimento. Porque conhecimento e meditação são coisas diferentes. E nós temos uma terceira forma de ler a Bíblia, que é o estudo da Bíblia. De novo, ler a Bíblia estudando a Bíblia não pode ser da mesma maneira que ler a Bíblia para conhecer a Bíblia. São leituras diferentes. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós deixamos esses detalhes, como esse que nós estamos falando agora de Isaías 53, versos 4 e 5, passarem despercebidos. E aí você lê uma coisa, entende uma coisa e vive toda uma vida cristã dentro da igreja, baseado numa coisa que você leu, mas entendeu errado. Olha que perigo. Imagina, você leu uma coisa quando você se converte. E aí você entende dessa maneira. Só que você não sabe que você leu aquilo da forma errada. Você não sabe que você entendeu aquilo da forma errada. E aí você passa 40 anos na igreja, acreditando numa coisa que você entendeu errado. Que eu entendi errado. E aí durante 40 anos aquilo não acontece. Ou depois de 40 anos, você recorre àquilo que você leu. E aí deu errado. E você fala, caramba, desperdicei 40 anos na minha vida. Imagina, por exemplo, que você se converteu e no momento que você se converte, ou logo após a sua conversão, você leu Isaías 53, versículo 4, e por algum motivo você parou no ponto e vírgula. Ou seja, você leu que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Ou seja, Jesus Cristo, o Messias que havia de vir no mundo, levou sobre Ele todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Mas eu sou jovem, eu me converti com 15 anos, me converti com 20 anos. E como eu sempre tive uma alimentação saudável, como eu sempre tive hábitos saudáveis, eu nunca fiquei doente. E aí 40 anos depois eu fico doente. Com 60 anos de idade eu tenho uma doença. E eu falo assim, não, mas eu lembro que quando eu me converti, um dos primeiros textos que eu li na Bíblia foi que o Messias, Jesus Cristo, esse que eu aceitei como meu Salvador, levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades.
Então, se pelas suas pisaduras eu fui sarado, se ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu vou ser curado agora. E aí você passa mais 20 anos orando pela cura da sua doença. Resultado, no final da sua vida, com 80 anos de idade, você acaba no leito de morte sem ter sido curado da sua doença. Se você continuou com esse pensamento, se não houve claridade sobre a mensagem de Isaías 53, talvez você tenha passado a vida inteira na igreja e termine a sua vida frustrado, porque você passou 60 anos acreditando numa coisa que nunca chegou. Olha que fim terrível. Imagina você passar 60 anos da sua vida acreditando em uma coisa e no final da sua vida você descobrir que, ou você não receber aquilo que você passou 60 anos esperando. Culpa de Deus? Culpa da igreja? Culpa do profeta Isaías? Não. Culpa minha que leu errado. Culpa minha que entendi errado. Culpa minha de que não busquei entendimento, que não busquei explicação. Apostei todas as minhas fichas numa coisa que não tinha 100% de ciência sobre isso. Então, Isaías 53, versículo 4, precisa ser lido até o final. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E tem o versículo 5. O versículo 5, ele não é somente o final do versículo que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque tem muita gente, eu já vi isso acontecer, na gramática, pelo menos na gramática brasileira, do português do Brasil, eu acho que em inglês, eu acho que é uma coisa gramática no geral. Não sei se você já viu que tem um colchete e dentro do colchete tem 3 pontinhos. Você já viu essa notação em algum texto? O que isso significa? É que você está começando alguma coisa e aí você quer referenciar o final de alguma passagem. E aí eu não estou falando da Bíblia especificamente, tá? Estou falando de um texto normal. Então você tem um texto grande, mas o que interessa para você, ou o que você quer mencionar, é a primeira parte e a última parte. Então você omite o meio desse texto. E para dizer para o leitor que parte desse texto for omitido, você coloca a parte omitida, né? Você tira a parte omitida e no lugar dela você coloca um colchete com 3 pontinhos. Então eu já vi, por exemplo, pessoas pregando, ensinando, lendo, fazendo o seguinte: ela pega, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, colchetes, 3 pontinhos. Aí vai para o final do versículo 5. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ela pegou 2 versículos. Desses 2 versículos, ela tirou 2 frases e deixou completamente de fora a parte principal dos 2 versículos. O meio do versículo, que é o quê? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, do versos 4 e 5, tem uma promessa de cura? Tem. Essa promessa de cura é uma promessa de cura física. Curar dor de cabeça, curar câncer, curar AIDS, curar... sei lá... o câncer, curar qualquer doença, curar qualquer doença. Não existe doença incurável perante Deus. Ah, Diego, mas existem doenças que ainda não têm cura. Sim, mas Deus ele não precisa que exista curas para uma doença. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Quem melhor do que consertar do que aquele que fez? Então não existem doenças incuráveis. Só que Isaías 53, versículos 4 e 5, não é somente sobre cura física. Sabe por que não? Porque no início do versículo 5 diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mais importante do que ele levar sobre si as nossas dores, mais importante do que ele levar sobre si as nossas enfermidades, do ponto de vista físico, é ele ter levado sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, do ponto de vista espiritual. Qual é a consequência do pecado? A morte física? A morte espiritual. A morte física é uma consequência? Sim, porque com o pecado
toda a criatura de Deus foi manchada, toda a criação de Deus foi manchada, foi afetada, e aquilo que Deus criou perfeito passou a ser imperfeito. Ou seja, Deus não criou o homem para morrer, mas o homem morre fisicamente por conta do pecado. Mas mais do que morte física, a consequência do pecado é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? Nós falamos sobre isso na semana passada. Hã? A morte espiritual é a ausência eterna de Deus. Isso é o que nós chamamos de morte espiritual. Então, mais do que Jesus ter levado sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aí eu te pergunto, você sabe o que é uma transgressão e uma iniquidade? Pecado. Hã? Pecado. Só pecado? Errar o alvo. Não, errar o alvo, pecado é errar o alvo. Pecado, na palavra, na etimologia da palavra, ou seja, o significado literal da palavra, pecado é errar o alvo. Mas nós já aprendemos aqui no curso de doutrina o que é uma transgressão. O que é uma iniquidade? É tudo pecado? Ou tem diferença? Porque se fosse tudo pecado, por que o escritor Isaías, por que o escritor aqui não colocou, mas ele foi ferido pelos nossos pecados? Ele colocou ferido pelas transgressões e moído pelas iniquidades. Ele usou duas palavras. Não? Justiça. Transgressão quando você transgride a lei, né? Transgressão já nos, né? Quando você transgride a lei, ou seja, a lei ela tem um limite, ela tem uma marca, uma linha. Transgredir é o quê? Você cruzar essa linha. Mas é diferente. Está vendo a importância de nós estudarmos a Bíblia? Um crente que não estuda a Bíblia, ele não vai saber a diferença entre transgressão e iniquidade. Ele pode achar, por exemplo, que transgressão e iniquidade é somente cometer um pecado, de uma forma bem simplista. Mas não, existem diferenças. Nós estamos estudando sobre isso às quartas-feiras. Quando a gente pede para vocês virem para o culto de doutrina, quando o pastor fala, venham para o culto de doutrina, não é porque o pastor não está lá para fazer na quarta-feira à noite, então ele vem aqui ensinar o culto de doutrina e ele não quer ficar aqui sozinho. É para que você saiba a diferença entre transgressão e iniquidade. É para que Isaías, capítulo 53, versículo 5, faça sentido para você. Diga. Aqui em alemão diz transgressão é a culpa e a iniquidade, pecado. Iniquidade está traduzido como pecado e transgressão está traduzido como culpa? Transgressão, culpa e iniquidade pecado. Então ele fala ferido pelas nossas culpas e moído pelos nossos pecados. Sim. Seria isso? Interessante. Posso comentar para você? Sim? Não está errado, está exatamente. Por quê? Uma vez que você transgride a lei, no caso de transgressão, a lei te imputa a culpa. Entendeu? Então, em alemão é mais literal. Ele fala assim, a sua culpa. Mas que culpa? Da transgressão da lei. Entendeu? E a iniquidade, ele bota direto pecado. Então, você transgrediu a lei. E para que nos serve a lei? Para imputar a nossa culpa. Você só sente culpa porque tem a lei que te mostra onde você errou. Entende? Então, ele foi ferido pelas nossas culpas. Porque já nos foi mostrado onde nós transgredimos. Porque não se aplicaram nossa culpa. Isso aí. Entende? Então, quando Isaías fala aqui, olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e aí o nosso pastor, né, misericordioso, né, eu não ia falar o significado, porque a ideia era justamente comentar, mas um homem misericordioso, né, falou assim, eu não vou deixar minhas ovelhas perdidas. Quando Isaías fala, ele foi ferido pelas nossas culpas, ou seja, eu tinha culpa, mas ele foi ferido, ele recebeu a minha culpa. Veja bem, a culpa era minha, mas foi dada a ele. Será que isso não é mais importante do que você esperar dele uma cura física? Porque veja bem, uma cura física, ela pode acontecer da parte de Deus, tá?
mas ela também pode acontecer por meio de um remédio, administração de um remédio. Concorda comigo? Quando a gente fala sobre curar uma doença, essa cura pode ser, eu tomei um remédio, eu fiz um procedimento cirúrgico, eu fiz um tratamento. A tecnologia, ao longo da história da humanidade, desenvolveu cura para doenças. Então essa cura ela pode acontecer do ponto de vista humano, entre aspas, ou do ponto de vista divino, no sentido de um milagre, a cura de uma doença que não existe. Tá? Agora eu te pergunto, alguém levar a culpa do nosso pecado pode acontecer do ponto de vista físico? É possível isso acontecer? É possível pegar uma pessoa e falar assim, olha, faz o seguinte, eu pequei e fui culpado. Eu transgredi uma lei e porque eu transgredi eu fui culpado. Você pode levar essa culpa para mim? É possível isso acontecer? Não é possível. Quando a gente lê e fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, ele sofreu por conta do meu pecado. Veja bem, uma coisa é eu sofrer por conta do meu pecado. Eu pequei, eu sofri. Ação e reação. Consequência. Nós ensinamos isso para as crianças desde pequeno. Nós precisamos aprender a sofrer as consequências dos nossos erros. É até uma questão de, né, a gente fala que é questão de hombridade. Não, ser homem é arcar com as suas consequências, assumir as suas consequências. Agora, o Messias, Jesus Cristo, ele sofreu as consequências do meu e do seu pecado, não do dele. Por isso ele é inocente. É possível alguém, do ponto de vista físico, alguém sofrer a consequência do pecado de outro? É possível isso acontecer? Ou seja, eu cometi um pecado, mas aí eu cometi um pecado, e aí a consequência do pecado que eu cometi, quem vai sofrer é o irmão Jucimar. Isso pode acontecer? Diga. Não, porque você não fica na verdade nesse momento. Nós não fica na verdade nesse momento. Quando eu levo o teu pecado, isso não é mais verdade. Isso não pode acontecer. Ele é uma verdade, ele é a verdade. Exatamente. Mas ele recebeu, ele sofreu, ele foi moído, ele foi ferido, ele foi morto pelas consequências do meu pecado. Das consequências do seu pecado. As consequências do nosso pecado. Aí seguindo adiante diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu pequei, eu precisava enfrentar a consequência. Eu precisava de um castigo. Eu precisava sofrer a consequência do meu pecado. Eu precisava ser castigado, ser corrigido por conta do meu pecado. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quem sofreu o castigo do meu pecado foi Jesus. Quem sofreu a consequência do meu pecado foi Jesus. Vocês lembram da frase que Jesus falou no momento da sua crucificação? Qual delas? A última coisa que Jesus falou. Está consumado. Verdade, é a última, é a penúltima. É a penúltima. Eles não sabem que vai perdoa-os. Ih, eu estou errando a conta aqui? Peraí. Vamos ler lá. Abre aí Mateus. Mateus 27, 46. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o último.
Mas aí voltar no Pedro. Não dá pra... Bom, é porque em João a última está consumado. Em Lucas é outra coisa. Em Marcos... Bom, vamos lá. Voltando. Em Mateus capítulo 27, 46, uma das últimas coisas que Jesus fala, né, é Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Jesus falou isso? Você sabe o significado de Jesus o motivo pelo qual Jesus ter falado essas palavras? Porque o pecado separou ele de Deus. Exatamente. Por uma fração de tempo, Jesus ficou separado de Deus. Tá? Por uma fração de tempo, Jesus ficou separado de Deus. Agora imagina, Jesus Cristo, ele também é Deus. Jesus Cristo, ele também é eterno. Ele não foi criado. Ou seja, ele passou um período gigantesco junto com Deus. E aí, por que ele levou sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, por um período de tempo, ele fica agora longe de Deus? Porque ele tinha as consequências do pecado. Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. E nós sabemos muito bem que Deus não compactua com o pecado. Onde há pecado, não há Deus. Automaticamente. Água e óleo. Não se mistura. Ou seja, porque Jesus levou sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, a culpa do nosso pecado, por uma fração de tempo, Jesus ficou longe de Deus. Olha a que Jesus se submeteu. Muitas pessoas, e é normal, isso é natural, nós nos preocuparmos, né, ou nós pensarmos na humilhação que Jesus sofreu, no quanto Jesus apanhou, no quanto Jesus foi machucado, na crucificação, na dor física de Jesus. E eu não estou falando que isso é fichinha, não estou menosprezando a dor física de Jesus. Mas a gente pode, sem sombra de dúvida, afirmar ou considerar que uma das maiores dores que Jesus sentiu não foi a dor física, mas foi a dor de, por uma fração de tempo, veja bem, eu estou falando uma fração de tempo, não sei quanto tempo durou, uma fração de tempo, tá? Fração de tempo pode ser de 1 milissegundo a 1 século. Por uma fração de tempo, Jesus ficou longe de Deus, a ponto dele falar: Deus meu, por que me desamparaste? Voltando para Isaías 53, versículo 5. Quando você lê versículo 4 e versículo 5, será que a cura física, será que esse versículo está falando somente da cura física? Muito mais importante do que uma cura física é uma cura espiritual. Porque, de novo, uma cura física ela pode vir por outros meios. E a gente vai entrar no assunto, tá? Uma cura física ela pode vir por outros meios. Mas uma cura espiritual, somente Jesus pode dar. Ou somente por causa do sacrifício de Jesus nós podemos ter. Diga. Você disse que somente Deus que leva a culpa, né? Jesus. Mas como que, por exemplo, vamos supor, uma pessoa, uma mulher, fica grávida e aí não é se ela não é casada, ela fica grávida, já é um pecado, né? Dentro da religião é considerado como pecado se a mulher tem um relacionamento fora do casamento. E aí, vamos supor que ela tem fora do casamento essa criança. Ela vai ter a consequência, a mãe sofre as consequências do pecado que ela fez. Mas a criança também sofre. Por quê? Porque ela ficou sem um pai. E aí ela vai ter as consequências durante a infância, depois que cresce. Consequências físicas, não espirituais. Talvez espiritual. Por que espiritual? Por que você acha que uma criança, filha de pai, filha de uma mãe solteira, vamos assim dizer, sofre a consequência espiritual do pecado da mãe?
sei te explicar, mas essa dúvida não me surgiu. Então, não existe tal coisa. Isso que essa situação que você está falando, que a gente está levantando aqui, é o que popularmente é conhecida como Maldição hereditária. maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Glória a Deus. Veja bem, a criança vai sofrer a consequência do pecado da mãe? Vai, do ponto de vista físico, terreno. Por quê? Teoricamente, essa mãe, ela vai criar o filho sozinha. Porque ela cria sozinha, teoricamente, ela vai ter que dedicar mais ao trabalho, ela não vai poder dar atenção, a criança vai crescer sem a figura paterna, o que é um problema, né? O mundo hoje ele tenta mostrar que não, que a mãe é guerreira, a mãe pode cumprir, pode ser guerreira, pode ser o que for, mas a falta de um pai na vida de um filho ou de uma filha, seja independente do sexo, ela é real. Então a criança vai sofrer as consequências terrenas, físicas do pecado da mãe. E aí não porque a criança seja culpada, mas sim porque é inerente, é consequente. É igual, por exemplo, eu sou um adulto, casado, pai de 2 filhos. Cometi um crime, fui preso. A minha mãe, que está no Brasil, vai sofrer as consequências do meu pecado, do meu crime. Por quê? Porque eu estou preso, minha mãe vai ficar triste, sabendo que, poxa, meu filho está encarcerado e tal. Ou seja, a criança ela sofre consequências terrenas, mas espirituais, não. De acordo com a Bíblia, não. Não existe maldição hereditária. Então essa história de que, porque o meu filho agora ele está sofrendo a consequência do meu pecado. Físico, sim. Espiritual, não. Porque eu traí o meu marido, porque eu traí a minha esposa, porque meus pais se separaram, então agora eu carrego a culpa, eu carrego a situação de eu vou me divorciar também, meu filho vai divorciar também, e nunca mais a minha família vai ter um casamento sólido e feliz. Não. Então, Espiritualmente isso não existe. Maldição hereditária não existe. Posso ser por Não. Não existe. Não creia nisso. Não existe maldição hereditária. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando... Diga. Me permite só interromper, irmão. Tem uma coisa que existe que as pessoas confundem com maldição hereditária. É no verso que Paulo fala, eu acho que é Timóteo, o Epíteto que fala, no qual fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque muitas pessoas às vezes confundem com maldição hereditária. Meu pai era fumante, eu sou fumante. Então agora, porque meu pai fumava, eu fumo. Não. Eu aprendi com meu pai o pecado. Exatamente. Eu cometo o pecado. Por exemplo, quando a gente lê lá Davi, que Davi comete seu pecado, e aí o profeta fala o que para Davi? Olha, a espada nunca se apartará da tua casa. Muitas pessoas entendem que ali Deus estava lançando uma maldição hereditária para toda a geração de Davi. Mas não. Por que a espada nunca se apartou da casa de Davi? Porque Davi não soube criar os seus filhos. Porque os filhos cresceram vendo Davi fazendo o que fazia. Então, os filhos acabam repetindo, os filhos repetem o comportamento dos pais. Não é uma maldição hereditária. É porque eu, como pai, não soube cuidar do meu filho. E o meu filho aprendeu comigo, foi o que o Franz falou. Se eu fumo, meu filho fuma. O meu filho fuma porque eu fumo? Do ponto de vista físico, sim. Ele cresceu vendo o pai fumar. Ele cresceu vendo o pai bater na mãe. Ele cresceu vendo o pai se comportar de uma maneira. O filho vai... É natural. Quer falar? Só para corrigir um pouco, não corrigir a irmã, que a irmã falou que já ouviu isso dentro da igreja, né? Geralmente a igreja em si, quando aplica, que acredita em maldição hereditária, sempre utiliza Abraão, Isaac e Jacó. Fala, Abraão mentiu, Isaac também mentiu, Jacó também mentiu, mas José foi quebrada a maldição. Então existe maldição hereditária, pode ver que depois não mentiu. Então geralmente ele sempre utiliza a Bíblia, mas perante a Sagrada Escritura não existe maldição hereditária. É apenas uma repetição do comportamento. Está dizendo. E sobre o que o Francis falou também, isso também é quebrado e temos respaldo bíblico para isso. A Bíblia vai dizer que o rei Josias, tendo seu pai, que foi perverso, foi um bom rei, ele foi um bom rei e serviu os conselhos do seu pai Davi. Exatamente. Então, não existe maldição hereditária. Se existisse maldição hereditária, Josias não tinha mandado pegar o livro da lei. Com 9 anos de idade. Imagina uma criança de 9 anos de idade ter a percepção, ter a confiança de falar, não, olha só, eu agora sou rei, traz o livro, vamos ler o livro. Com 9 anos de idade. Se existe maldição hereditária, a partir de Davi, não teria mais nenhum rei bom em Israel. É hereditário, certo? Então maldição hereditária não existe.
Aleluia. Nenhuma hipótese. Diga. É que hoje em dia o Satanás está querendo dar herança para as pessoas que não existem. E O muitas problema não é vezes- Satanás dar herança, o Não, problema são os crentes quererem a herança. Mas tem gente que... Isso é o que mais me que choca. dá e diz que acontece aquilo ali Exatamente. e eles pegam isso. Exatamente. Você tem que repreender isso. Não existe. Isso está repreendido na minha vida, entendeu? E muitos querem, não, é porque meu pai fez, meu pai era assim, eu também fiz. É uma muleta, né? Você consegue justificar os seus atos ou a sua falta de responsabilidade com o pecado de outro. Mas isso aí. Bom, seguindo adiante. Então, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, nós vemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cura física. Mas nós também vimos que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O ponto é, Isaías 53, versículos 4 e 5, mostra a plenitude da obra da salvação. Mostra a obra da salvação completa. Completa em que sentido? Físico, mas principalmente espiritual. Assim como existem doenças físicas, existem doenças espirituais. Veja bem, eu posso estar saudável fisicamente, mas espiritualmente destruído. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e ele traz para nós a salvação, ele traz a salvação no sentido físico, mas principalmente espiritual. Ele traz a cura física, mas também espiritual. Mais importante do que o físico é o espiritual, não se esqueçam disso. Tem muita igreja, muito pregador, muito professor, muito crente se preocupando só com o físico, mas esquecendo o espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de guerra espiritual, não estou falando de demônio, não. Eu estou falando espiritual, o meu espírito, que se liga com o Espírito de Deus. É outra coisa que muita gente confunde também. As pessoas ouvem, não, porque o espiritual, aí acham que não, espiritual porque é demônio, porque não sei o quê, papai, batalha espiritual, guerra espiritual. Não, olha só, espiritual, o meu espírito, que se conecta com o Espírito de Deus. Isso é o mais importante de todas as coisas. Depois que eu resolver o meu espírito com o Espírito de Deus, aí eu me preocupo com o resto. Jesus, ele veio para curar, sarar o físico, mas principalmente o meu espírito. Ele veio para restaurar o corpo físico, mas principalmente para restaurar o meu espírito, a comunhão que o meu espírito tinha com o Espírito de Deus no Jardim do Éden. Isso é o principal. Sem isso a gente não consegue viver. E que também, desculpa, Diga. mas aí também, claro, né? Você estando com o teu espírito, nosso espírito com o Espírito de Deus, através dessa união, dessa comunhão, se pode receber a cura também física. Né? Você falou uma palavra-chave. Se pode. Se for, né? Se for. Por que acontece? Veja bem. Causada por um pecado. Se eu estiver com o meu espírito doente, tá? Eu posso ter o meu corpo saudável, mas ele não vai estar 100% saudável. Sim, porque é carne. Certo? Agora, se eu tiver com o meu espírito saudável, eu consigo conviver com um corpo doente. Ou seja, se o meu espírito estiver saudável, se o meu espírito estiver ligado ao Espírito de Deus, se o meu espírito tiver comunhão com o Espírito de Deus, eu consigo conviver com um corpo doente. Porque eu consigo, por exemplo, entender o si. Eu consigo entender que Deus me curou, mas eu consigo entender também se Deus não me curou. Porque Paulo orou a Deus 3 vezes com um espinho na carne, e na terceira vez Deus falou assim, olha só, minha graça te basta. E a partir daí nós não vemos um Paulo revoltado, nós vemos um Paulo conformado. Conformado porque ele se conformou no sentido pejorativo da palavra, ou seja, ele ficou indiferente. Não, conformado porque ele entendeu que não era o propósito de Deus ele ser curado. E tudo bem, porque o que importa mais do que tudo é o nosso espírito estar curado. Então Isaías 53, do versos 4 e 5, fala de cura? Fala. Mas fala da cura física
e da cura espiritual. Mostra a salvação, do ponto de vista da salvação, uma cura completa, física e espiritual. Portanto, não use Isaías 53, versículos 4 e 5, para crer que, se eu ficar doente, Deus vai me curar. Não. Se você ficar doente fisicamente, Deus pode te curar. Não significa que Ele vai. Agora, se você ficar doente espiritualmente, Deus vai te curar. Não é questão de pode, é questão de vai. Se você quiser, obviamente. Estamos invertendo a ordem. Estamos, que eu digo, a igreja hoje ela tem invertido essa ordem. Digo. Por exemplo, a depressão ela seria física ou espiritual? A depressão Os dois são mesmo? não é do espiritual, ela é da alma, né? É uma doença da alma. O corpo humano é feito de corpo, alma e espírito, certo? O corpo é a parte externa, a alma é o que liga o espírito ao corpo e o espírito é o que se comunica com Deus. A depressão, pelo que eu sei, ela é uma doença da alma. Tá? Mas ela ocasiona dores físicas. Ela pode ter uma causa, vamos dizer assim, uma raiz corporal, ou seja, um fator externo trouxe uma depressão, mas ela também pode ter uma raiz espiritual. Uma opressão maligna, por exemplo, trazer uma depressão. E aí não importa quantos quilos de remédio você tomar, pode tomar Lexotan no café no almoço e na janta, que não vai curar a sua depressão. Até falta de vitaminas pode causar. Tudo, na verdade, né? Aí nós precisamos de discernimento espiritual, porque tem muita gente que trata a depressão como espiritual. Né? Aí só falta bater na pessoa expulsando o demônio e não, ela está em depressão por um fator externo. Tá? A pessoa tem um burnout, por exemplo, porque trabalha, e aí, mas pode ser também que está tomando remédio, se enchendo de remédio para curar uma depressão, qualquer outra coisa, mas o fundo é espiritual. Tá? Tem os dois. Bom, entendemos Isaías capítulo 5, capítulo 53, versos 4 e 5? Tudo bem até aí? Então nós vimos que, Isaías 53, versos 4 e 5, nós vemos que a cura física, ela pode acontecer. Diego, aonde que ela acontece? Vamos lá para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus capítulo 8, versículo 17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Se nós lemos para que se cumprisse, então isso nos mostra que Isaías 53 era uma promessa. Tá? Então, para que aquela promessa fosse cumprida, que promessa é essa? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Algo aconteceu. O que aconteceu? Versículo 14 nos mostra. No versículo 14 mostra que Jesus, quando entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele com febre, enferma, doente. A febre, ela é reflexo de uma inflamação, certo? Então, aquela mulher estava doente. E aí, no versículo 15 diz que Jesus tocou na mão dela, e no momento que ele tocou na mão dela, a febre foi embora. A febre foi embora, a mulher levantou e começou a servir todos eles. Ou seja, Jesus, de fato, curou aquela mulher. Tá? E aí, mais tarde, trouxeram para ele endemoniados, trouxeram pessoas enfermas, e aí Jesus vai, expulsa os demônios e cura os enfermos. E aí, no versículo 17 diz que para que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a promessa de Isaías 53. Então, Jesus ele cura fisicamente as pessoas. Aqui está falando de cura física, não está falando de cura espiritual. Jesus ele cura fisicamente as pessoas para que se cumprisse a promessa de Isaías. Ou seja, em Isaías nós encontramos uma promessa de cura física, sim. E em Mateus nós encontramos o cumprimento dessa promessa. Ou seja, Jesus ele veio de fato para curar a enfermidade. Diego, mas se eu não estou enganado, existiu cura no Antigo Testamento. Então a cura não aconteceu somente depois que Jesus veio. Porque existia cura no Antigo Testamento. Sim, existia. Por conta de Deus.
A obra divina fez com que existisse cura no Antigo Testamento. Então a cura não está somente atrelada à presença, à figura de Jesus Cristo. Ele veio para curar, mas a cura existia antes dele. Já existia antes dele, tá bom? O fato é que Jesus ele veio também para curar. Depois que Jesus morre e ele ressuscita, ele chama os discípulos e ele fala para os discípulos que, olha só, obras maiores do que essa vocês também farão. Então se eu curar, vocês também vão curar. Não a pessoa dos discípulos, mas no nome de Jesus, a cura também poderia ser ministrada, a cura também chegaria às pessoas. Com isso nós entendemos que hoje, sim, Jesus cura. Deus cura. Pessoas são curadas. A cura física, de doenças físicas, ela é real. Só que nós precisamos entender através de que vem essa cura e como nossa irmã Jané falou, quando vem essa cura. Isso é um ponto que muitas pessoas, elas não entendem. Muitas pessoas, elas se perdem, de novo, tanto no como quanto no quando a cura física acontece. Antes da gente falar sobre isso, vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 14, que nós vamos confirmar a continuidade da cura, vamos dizer assim, da cura física, no ministério da igreja, no tempo da igreja. João, capítulo 5, versículo 14. Tiago, perdão. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Veja bem, não é o pastor, não é o presbítero que salva, que cura. Não é o pastor que cura. Não é o óleo, o azeite que cura. Tá? Não é a água que cura, não é a rosa que cura. Não, olha só. Quem cura é a oração da fé através de Jesus Cristo. É isso quem cura. A pessoa que orou, pode ser qualquer pessoa. Ah, eu vou ali porque lá tem um homem que cura. Não. O mesmo Jesus que cura lá, cura aqui. O que, vamos dizer assim, constrói o caminho de cura é a fé de quem está sendo curado. Não é a mão de quem está colocando a mão em cima daquela pessoa. Tomem cuidado com isso. Tem muito crente hoje que ele vai atrás do profeta que cura, do homem de Deus que cura, do homem de Deus que profetiza. Não, irmão, o véu foi rasgado. Não existe mais sumo sacerdote. Você não precisa viajar 900 mil quilômetros para você correr atrás de alguém que vai te dar uma profecia. Abre a palavra de Deus, que é a maior profecia já revelada. Você não precisa viajar 900 mil quilômetros para ir atrás de um curandeiro, de uma pessoa que cura. Porque quem cura é Jesus Cristo através da oração da fé. Então você pode ser curado por Jesus Cristo ajoelhado no seu quarto. Tá? Embora não podemos desperdiçar, vamos dizer assim, ou ignorar a ordenança de Tiago. Tem alguém doente na igreja? Traz para os presbíteros, que através da unção do óleo vão orar. Mas, de novo, não é o presbítero que cura, não é o pastor que cura. Não seja ignorante a ponto de ignorar completamente o fato de que não é o pastor que cura, ou acreditar 100% no fato de que quem cura é o pastor que está orando. Não seja ignorante. Tá? A palavra de Deus nos diz para nós não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Lembre-se sempre disso. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Nem para um lado, nem para o outro. Sempre no centro. Então, seja comedido em relação a isso. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Talvez a gente fale mais sobre esse versículo 15 e algumas outras coisas que Jesus falou. Bom, então nós vimos a promessa em Isaías, nós vimos o cumprimento da promessa em Mateus, e nós vimos a continuidade desse ministério, a continuidade dessa obra em Tiago. Ou seja, cura divina acontece sim. 2025, ADM Berlim. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá. Diego, se foi prometido, se foi cumprido e se foi dado continuidade, por que eu cheguei aqui na igreja semana retrasada
com uma dor no estômago. E durante o momento de oração eu pedi a Deus que me curasse dessa dor no estômago. E parece que Deus não me curou, porque eu fiquei mais 2 semanas com dor no estômago. Eu só melhorei porque ontem eu tomei um chá de boldo, que é muito ruim, e finalmente consegui ficar livre da dor de estômago. Por que Jesus não me curou semana retrasada, então? Antes da gente responder essa pergunta, vamos dar um passo atrás para entender a origem da doença? Sempre que a gente quiser entender alguma coisa, muitas das vezes a gente precisa dar um passo para trás, para entender por que a coisa acontece, para depois a gente se aprofundar no assunto. Qual é a origem das doenças? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. E aí, quando a gente procura, eu quero fazer uma pergunta. Deus criou as doenças? Mas tudo que existe no mundo não foi criado por Deus? Deus não está no controle de todas as coisas? Então por que você está me dizendo que Deus não criou as doenças? Hã? Então as doenças são fruto do pecado? E por que Deus deixou que o pecado acontecesse, então? Então o homem escolheu o pecado. Mas se Deus é poderoso, por que Ele não impediu o homem de escolher? Deus, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus colocou no homem a sua moral. Deus colocou no homem um coração perfeito, vamos dizer assim. Só que Deus também colocou no homem o livre-arbítrio. Deus também colocou no homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E Deus avisou qual seria o bem e o mal. Veja bem, Deus nunca pega ninguém de surpresa. Deus, Ele sempre avisa. Deus sempre joga as claras. Deus falou, olha só, te criei, você vai fazer isso. Você pode comer de tudo, menos daquela ali. Deus mostrou o que ia acontecer. Não mostrou o que ia acontecer, mas mostrou o que poderia acontecer. Porque o dia que você comer, você vai morrer. A culpa não é de Deus de o mal existir. A culpa das doenças existirem não é de Deus. A culpa do tsunami existir, do terremoto existir, do fogo existir, queimar quase não sei quantos por cento de uma cidade, como aconteceu alguns meses atrás na Califórnia, não é do homem, não é de Deus, é do homem. Porque desde o princípio Deus falou, olha só, tem esse caminho, tem aquele caminho, você escolhe, eu te dei capacidade de escolher. Então veja que isso nos mostra, Letícia, que não existe maldição hereditária. Não existe porque eu fui levado a escolher isso. Não. Você escolheu. Ah, mas eu sou fruto do meio. Porque a psicologia hoje ela fala isso. Não, porque é fruto do meio. Não, porque você está numa situação e aí veja bem. Porque você foi abandonado. Porque você não sei o quê. Você agora acaba fazendo. Isso é uma ação diabólica. Para tirar de você a responsabilidade, a culpa dos seus atos. E aí você passa a dizer o seguinte, ah não, eu pequei porque, veja onde eu estou em Berlim, como que eu não vou pecar em Berlim? É impossível. Pastor, fiquei chapado de maconha, fui para Amsterdã, puxa vida. Eu estava andando, é igual aquele meme que tem, eu estava andando, aí eu tropecei, aí rodei, caí num coffee shop, e aí na hora já vi um cigarro de maconha, pô, que fruto do meio, pastor. Não! Desde o início, nós sempre tivemos a capacidade de escolher. E não só de escolher, mas Deus sempre mostra, esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da perdição. Eu te dei a capacidade de escolher. Escolha e arque com as suas consequências. Não coloque a culpa dos seus erros, não coloque a culpa dos seus vícios, não coloque a culpa das suas más decisões na mão de outra pessoa. Você tomou a decisão. Ah, mas o mundo é injusto. Ah, mas o ambiente em que eu vivo. Deus supre todas as necessidades. Peça a Deus para te tirar do ambiente que você vive. Mas é difícil. Não, se fosse fácil. Mas eu não falei que é fácil. Eu falei que é simples. A Fabiana fala isso para mim. Ah, você fala, parece que é fácil. Eu falei, mas nunca disse que é fácil. A Bíblia não diz que é fácil. Mas é simples. Veja bem, o Evangelho é fácil? Não. Mas ele é simples, não é?
Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. You confess Jesus Christ, you can get it. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de simplicidade. Glória a Deus. Não é fácil, não estou falando que é fácil. É difícil. Mas veja bem, se você quer uma vida eterna com Deus, não pode ser fácil, meu irmão. It shouldn't be easy. Sabe por quê? Quando você vai na banca, você compra um jornal, você termina de ler, você faz o quê? Você joga fora. Porque um jornal custa centavos. É fácil de conseguir um jornal. Agora, se você conseguir um exemplar de um livro muito difícil, depois que você lê, você joga ele fora, você guarda. Foi muito difícil conseguir aquilo ali. Se a salvação fosse fácil, as pessoas não se importavam com ela. Se a salvação fosse fácil, as pessoas trocariam a salvação por qualquer coisa. Não é fácil, mas é simples. E mais do que simples, é alcançável, é tangível. Não é impossível, é possível. Porque Jesus diz, olha só, no mundo tereis aflições. Olha só, não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu te dou as ferramentas para você vencer. Veja bem, você não está sozinho, eu estou com você. Eu não só estou com você, mas o Espírito Santo habita em você. E não só o Espírito Santo habita em você, mas eu coloquei uma congregação inteira para estar junto com você, te ajudando. Muitas vezes, quando nós falhamos, nós não falhamos porque falhamos porque não buscamos ajuda. Falhamos porque a gente quis enfrentar os problemas sozinho. Mas Jesus, primeiro, ele nunca disse para nós enfrentarmos o problema sozinho. Ele falou, olha, você tem ajuda, você tem ferramentas, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Tem coisa que sim, é você que tem que lidar, é você que tem que enfrentar. Mas a maioria das coisas você tem toda uma rede, como é que falou hoje? Rede de apoio. Você tem uma rede de apoio gigante para te apoiar. Por que você não usa a ferramenta que eu te dei? Jesus falando. Bom, a origem das doenças. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí agora a gente vai lá para o versículo 22. Aí o versículo 22 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus criou o homem, mostrou para o homem o que ele deveria fazer, alertou ao homem o que ele não deveria fazer, o homem foi lá e fez. Depois que o homem fez, os versículos anteriores, nós não lemos, mas nos versículos anteriores, Deus chama o homem, chama Adão, chama Eva e chama a serpente e começa um interrogatório. Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, não, a culpa foi da mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? Não, a culpa foi da serpente. Aí, Deus não precisava perguntar para a serpente o que aconteceu, ele sabia o que aconteceu. Então, Deus vai dar a consequência da serpente, da mulher e do homem. Só que nós temos a tendência de achar que as consequências do pecado foram a cobra rastejar, a mulher ter filho no parto e o homem trabalhar para ter o seu sustento. Não, esses são apenas alguns exemplos que a Bíblia nos deixou. O pecado, a consequência, o pecado, ele afetou toda a criação de Deus. Deus criou as doenças? Não. Quem criou as doenças foi o homem. Mas como assim, meu irmão? O homem criou a doença? Sim. Ele criou a doença a partir do momento que ele pecou. Ele criou a doença a partir do momento que ele cometeu um ato deliberado, porque foi deliberado. Ah, mas a serpente enganou o homem. Enganou porque deixou enganar. Enganou porque deu ouvido.
Por que você se enganou? Porque tu deu ouvido à fofoca, porque você deu ouvido ao diabo, porque você deu ouvido a alguém que falou para você alguma coisa. Se você não desse ouvido, você não tinha sido enganado. O que a Bíblia nos fala? Nosso irmão Ítalo falou ontem, ele deu 3 receitinhas de bolo aqui pra gente. O que ele falou ontem? Quem estava aqui? Sebastião estava aqui. Sebastião, o que o nosso irmão Ítalo falou ontem na pregação sobre como fugir da tentação? E aí, tá vendo? As 2 receitas, fugir ou vencer na palavra. Uma das atitudes é fugir. Se no momento que a serpente veio falar com Eva, ela fala assim, ó só, estou muito ocupada fazendo o trabalho aqui, estou indo embora. Não tinha pecado. Se o crente fugisse da tentação, tivesse ocupado com a obra de Deus e usasse isso para fugir da tentação, ele não peca. Quando o crente está trabalhando, preocupado com o trabalho, afinco, não estou falando trabalho secular não, trabalho na casa de Deus, servindo. Quando chega, né, a fofoquinha, que nem a gente ouviu na pregação da semana passada, né? Com Neemias, com Sanbalat e Tobias, que chega, meu irmão, só, tô com muito trabalho, tô com tempo para te ouvir não, meu irmão. Por que muitos crentes caem na fofoca, na mentira, no disse-me-disse? Porque tá sem tempo, tá com tempo, tá sem trabalho. Como diz no popular, pega a enxada e vai capinar. Mente vazia, oficina do diabo. Se a mente estiver ocupada, não adianta só eu ocupar e o outro não ocupar. Adianta, porque mas só, sabe por que adianta? Sabe por que adianta? Porque se você estiver ocupada, a pessoa que vai vir não vai conseguir nada, porque está ocupada. Aí ela vai para outro que também está ocupado. Aí ela vai para outro que também está ocupada. Quando um não quer, o outro não briga. Mas esse aí sempre fica desocupado. Tem que ocupar ele. Mas aí faz igual o Paulo fez. Entrega ele na mão de Satanás e fala, ó. Se tu tá desocupado, meu irmão, o problema é teu, mas eu tô ocupado com uma grande obra. Só que a mulher estava desocupada, deu ouvido à serpente. Aí pecou. Quando pecou, ela criou as doenças. Então, doença, criou, que eu digo, não, de novo, não que o homem criou, não, vamos criar a doença. Não, o que eu quero dizer é que as doenças, elas são consequências do pecado. O pecado, ele destruiu toda a criação de Deus, inclusive o corpo humano. Então, doenças existem por consequências do pecado. Alguém pode falar assim, aonde está Deus quando uma criança de 4 anos tem, por exemplo, um câncer? Onde está Deus nesse momento? Onde está Deus? Ele está de braços abertos, oferecendo a salvação para os nossos pecados. Você quer uma posição melhor do que essa? Ah, mas é só uma criança. Mas ele está aberto à salvação. A criança está doente não foi por causa de Deus. Por causa de mim, por causa do meu pecado. Porque eu pequei. E quando eu peco, eu estrago toda a criação de Deus. Ah, mas Deus não criou perfeito? Sim, Deus criou perfeito. Mas pelo meu pecado, pelo nosso pecado, a perfeição de Deus foi feita imperfeita agora. Um dia voltará a ser perfeita. Mas enquanto ele não voltar, infelizmente, nós temos que lidar com isso. Então nós ficamos doentes por conta do pecado. Por conta do meu pecado eu fico doente? Sim ou não? Sim, por conta do meu... Assim, então eu cometo um pecado, e aí porque eu cometi um pecado eu fico doente? Não. Eu não fico doente porque eu pequei. Tá? O nosso pecado, o pecado de Adão, fez com que as doenças existissem. Mas isso não significa que... tô doente, 40 graus de febre, porque eu fiz alguma coisa de errado. Não, olha só, acontece. Existem doenças provenientes de pecado? Sim, existem. Mas nem todas as doenças, ou nem toda vez que eu fico doente, é porque eu tenho um pecado escondido. Tá? Se eu tiver algum pecado escondido e não confessar, eu posso até contrair, mas abrir uma porta para alguma doença. Mas também você pode ter um pecado escondido e ficar com ele escondido 50 anos e nunca ficar doente. Também, mas entendeu? A gente nunca sabe. O que eu quero enfatizar é o seguinte, muitas pessoas dentro da igreja, quando vem alguém enfermo, fala logo, ih, está em pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não somos nós para julgar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que a pessoa esteja em pecado, porque Deus pesou a mão, por causa que a pessoa esteja doente, porque Deus pesou a mão por conta de um pecado? Pode. Tá?
Pode. Nós vemos isso na Bíblia. Mas também pode ser somente uma doença. Tomou um banho de água quente, saiu na rua sem roupa, ficou doente. Acontece. Má alimentação. Má alimentação. Acontece. Acontece por quê? Por conta do pecado. Ok? Bom, as doenças, elas são consequências do pecado. Aonde nós vemos isso na Bíblia? Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Do 9 ao 12. Romanos capítulo 3, do 9 ao 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. Em outra passagem, Paulo vai falar, olha só, toda a criação foi manchada pelo pecado. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Então doenças existem por conta do pecado. Elas são inerentes à vida humana. Como que nós comprovamos isso ainda mais? Quando a gente olha para a história da humanidade, a partir de Adão, nós vemos que cada vez mais o homem foi vivendo menos. Então, por exemplo, tem aqui na lição, tem os dados. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912. Enos, 905. Noé já viveu 120. O Salmo 90 diz que a duração da nossa vida é de 70 anos e que alguns, pela sua robustez, chegam a 80. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Diego, mas como assim, Diego? O homem cada vez vive mais. Cada ano que passa, a expectativa de vida do mundo aumenta. Aumenta por causa da tecnologia, aumenta por causa de remédios, procedimentos. Antes você não identificava algumas doenças, agora você identifica, começa a reagir cedo. Mas não por conta do pecado, e sim porque o homem, pela permissão de Deus, a gente pode assim dizer, conseguiu criar artefatos, conseguiu criar soluções para alguns dos problemas. Então, se antes você morria por uma bronquite, hoje você não morre por causa de bronquite. Ou a maioria das pessoas não morre por conta de uma bronquite. Você consegue identificar doenças, conseguir a cura física para essas doenças, e aí você consegue ter uma longevidade. Alimentação, hábitos saudáveis, então você consegue uma longevidade. Mas do ponto de vista pecaminoso, consequência do pecado, a expectativa de vida do homem, ela cai cada vez mais. Não só a expectativa de vida, toda a criação foi manchada. Então sim, a gente pode dizer que Adão, ele era muito mais inteligente do que foi Noé, que era muito mais inteligente do que foi Paulo, que é muito mais inteligente do que eu posso ser. Porque ele estudou mais? Não, porque o pecado degrada tudo. É uma contagem regressiva. O pecado, ele faz isso. Uma das consequências do pecado foi essa. Então é por isso que doenças existem. É por isso que doenças se proliferam. Por conta do pecado. Por que as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, crescem assustadoramente, mesmo com todas as formas de proteção? Porque cada ano que passa, a humanidade está cada vez mais pervertida sexualmente. Porque se antes uma pessoa começava a vida sexual com 20, hoje ela começa com 12, com 13, com 14. Então, se há se as pessoas estão mais livres sexualmente, como o mundo começa a dizer, como o mundo costuma dizer, é natural que exista mais doenças sexualmente transmissíveis. Então, as doenças, elas são frutos, consequências do pecado. Tudo bem até aí? Bom, para nós encerrarmos, Diego, eu entendi a promessa da cura, eu entendi a origem das doenças, mas hoje, Jesus cura? Sim, Jesus cura. Nós já vimos lá em Mateus, nós já vimos em Tiago, nós já vimos que a cura, ela faz parte da manifestação do poder de Deus dentro
dentro da igreja. Obviamente, não só dentro da igreja, mas no mundo como um todo. Existem pessoas que podem ser curadas por Deus, ainda que essas pessoas não sejam crentes. Ainda que essas pessoas não façam parte da igreja. Lembre-se que a bondade de Deus, a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. A graça comum de Deus, ela atinge a todos. Tá? Então não é só o crente que pode ser curado. Não, qualquer pessoa pode ser curada. O que nós precisamos entender é que, como a irmã falou, eu quero dizer, as pessoas podem ser curadas. Não significa que elas serão curadas. Diego, então isso significa que não adianta eu orar, eu posso orar a minha vida inteira e mesmo assim não ser curado? Sim. Ah, então eu vou parar de orar. Aí, se você acha que esse é o caminho, tudo bem. Conversa com o Espírito Santo, conversa com Deus e vê se realmente esse é o caminho que você deve tomar. Porque não é porque algo pode não acontecer que eu não vou buscar que isso aconteça. Jesus pode me curar, sim ou não? Então eu vou parar de orar? Bom, se eu parar de orar, é certeza que ele não vai me curar. Porque Tiago fala que por meio da oração da fé que eu vou ser curado. Agora, se eu curar, aí você pode falar assim, tá, Diego, mas se eu orar, eu posso não ser curado. Sim, você pode não ser curado, mas eu tenho certeza que você vai ganhar mais experiência com Deus. Eu tenho certeza que você vai ter mais relacionamento com Deus. E aí entra no segundo ponto, que é, quando que uma cura acontece? Quando faz parte do propósito de Deus. Existem momentos, existem doenças, existem situações onde o propósito de Deus é curar. É curar para manifestar o seu poder. É curar para que nós possamos ser testemunhas do seu poder. É curar para que nós possamos, através da cura, evangelizar outras pessoas. Porque os sinais também é uma forma de levar o evangelho de Jesus Cristo. Mas pode ser que uma doença seja apenas para me aproximar de Deus. Poxa, mas Deus vai usar uma doença física, fazer uma pessoa sentir dor, para ela se aproximar mais de Deus? Qual o problema? Mas, Diego, eu vou sentir dor para ficar mais perto de Deus? Ué, você está maluco que você está com dor só? Paulo foi preso quantas vezes? Paulo foi açoitado quantas vezes? E acima de tudo, ainda que você passe por uma doença, ainda que você passe por uma dor durante 80 anos, se isso fizer com que você passe uma eternidade próximo de Deus, porque são 80 anos. Aí, como a nossa irmã Letícia costuma dizer, mas não é fácil. Mas eu não disse que é fácil. Eu não disse que é fácil. Mas acontece. Existem pessoas que ficam doentes como parte do propósito de Deus. Deus permite que a pessoa fique doente, porque ela tem um propósito. Diego, o que você está me falando é antibíblico. Mas vamos para o livro de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó não ficou doente? Jó não perdeu tudo que ele tinha? Não tinha um propósito na vida de Jó? Deus não permitiu que Jó ficasse doente? Depois ele curou Jó. Tem pessoas que ficam doentes e Deus não cura. Porque, por exemplo, através da doença de uma pessoa, essa pessoa pode evangelizar o hospital inteiro. Pode evangelizar um médico. A gente não conhece os propósitos de Deus. Paulo diz quão insondáveis são os seus caminhos. A gente não conhece os planos de Deus. Para a gente parece loucura. Para Deus faz todo sentido. Então Deus pode me curar? Pode. Deus vai me curar? Não sei. O que eu faço em relação a isso? O que a Bíblia nos mostra em relação a isso? Bom, primeiro, continue orando. Ainda que Deus não cure, pelo menos o relacionamento que você vai ter. Ainda que você não tenha uma cura física, a cura espiritual ela é garantida. A cura espiritual é certeza. Pode ter certeza que se você passar 20 anos orando por uma enfermidade e você ainda não seja curado dessa enfermidade, pode ter certeza que os 20 anos orando fez com que você se tornasse mais próximo de Deus, que você se tornasse mais dependente de Deus, que você chegasse mais perto de Deus. Ou seja, você ganhou. Ainda que aparentemente você tenha perdido. Segundo, não seja ignorante. Tem pessoas que, porque elas têm Isaías 53, elas simplesmente não tomam remédio. Não vou tomar remédio. Que nem acho que foi o Diácono Vinícius que contou essa experiência de, acho que um familiar dele, que tem um problema, precisa de um transplante no rim, foi chamado 2 vezes porque tinha um rim para ele, ele falou, não vou fazer um transplante porque Deus vai me curar. Veja bem. Ele é um homem de fé. Ele pode ser um homem de fé ou ele pode ser um tolo.
porque Deus pode estar dando a cura para ele através do transplante. Veja bem, Deus deu conhecimento ao homem para saber fazer um transplante de rim. Então, saiba balancear a oração pela cura e tomar proveito do que Deus já fez. Não entre nessa ignorância de, não, se Deus prometeu cura, então Ele vai me curar e eu quero que a cura aconteça dessa maneira. Não coloque Deus numa forma, porque Deus não cabe numa forma. Ele pode te curar de maneira sobrenatural? Pode. Mas Ele também pode te curar por um remédio. Ele também pode te curar de outras formas. E Ele também pode não te curar. Não coloque Deus numa forma. Tá? Não coloque Deus numa forma. Seja sábio. Ore a Deus. Deus, o que eu faço? Eu procuro um médico? Porque você pode orar a Deus e Deus te guiar para o médico. Aí você vai no médico e fala, tem que cortar a perna. O outro fala, não, não precisa cortar a perna não, a gente faz o negócio aqui, tá tudo certo. Pode ser que Deus te oriente a procurar um médico, procurar alguém. Veja bem, Deus opera de várias maneiras. Mas saiba que, no final do dia, no fim de todas as coisas, curar ou não é sempre uma decisão de Deus. Tem que ter um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e o temem. A palavra de Deus diz, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Segundo o seu coração. Se o meu coração estiver em Deus, tudo que o meu coração pedir, Deus vai me dar. Por quê? Porque se o meu coração está em Deus, se eu estou obediente a Deus, eu não vou querer algo que seja contra a vontade dele. Então é natural que tudo que eu peço Ele me dê. Então pensem nisso. Doenças existem, doenças acontecem. Doenças não são somente frutos de pecado. Não existe maldição hereditária. E Deus cura sim. Deus cura todo e qualquer tipo de doença, segundo o seu propósito. Deus pode curar de forma milagrosa. Deus pode curar através de um remédio. E Deus pode também não curar. E se Ele não curar, quem sou eu para falar, Deus, por que o Senhor não me curou? Só preciso falar, Senhor, tua graça me basta, tua misericórdia me basta. Se é o teu propósito, se o Senhor quer que eu fique doente, então me dê graça para suportar. Então tem misericórdia na minha vida. Então me mostre qual é o propósito. E pode ter certeza que Deus ele vai nos guiar, porque Deus, de novo, Ele nunca nos pega de surpresa. Ele nunca nos deixa desamparados. Ele nunca tem o seu propósito, executa o seu propósito na nossa vida e fala assim, é assim, pronto e acabou. Não, Deus na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia, Ele mostra, às vezes não de primeiro, mas Ele nos faz entender, Ele nos dá um consolo de entender que, estamos debaixo do propósito de Deus. Então, vamos seguir caminhando porque é o que Deus tem reservado para nós.